Imagina o quão irônico seria se você gastasse 2 milhões de dólares todos os anos controlando diversas variáveis da sua biologia, o seu sono, a sua glicemia, a sua composição corporal, exame detalhado do funcionamento de cada órgão, um puta aparato médico por trás de tudo isso, e ainda assim, com todo esse dinheiro investido, toda essa tecnologia de ponta, do nada você descobre que tem uma doença que, em tese, não tem cura. Foi exatamente isso que acabou de acontecer com o Brian Johnson. Para quem não conhece, Brian Johnson é aquele americano multimilionário, né, famoso no mundo inteiro, que gasta uma fortuna medindo o seu próprio corpo, tudo detalhado, tentando. O objetivo principal dele é frear o envelhecimento, né, viver mais de 100 anos, viver eternamente. E ele acabou de descobrir que ele tem uma gastrite autoimune. Olha que merda que esse cara descobriu. E basicamente é o seu próprio sistema imunológico, né, o próprio sistema imunológico dele atacando o próprio estômago. E se você parar para pensar, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Pode acontecer comigo, com você que está aí me assistindo. Em algum momento da vida, essa doença, caso você carrega e ela está silenciosa, de um dia para o outro, isso pode dar o disparo, isso pode começar a acontecer. Então o vídeo de hoje é sobre isso, tá? É um vídeo diferente que eu resolvi fazer. Eu vou te explicar, óbvio, toda a parte de mecanismo por trás de toda doença autoimune, principalmente gastrite autoimune, que é o que está acontecendo lá com esse Brian Johnson. E, além disso, eu vou te entregar todo o protocolo, tá? O raciocínio por trás dessa estratégia que a gente vai traçar, eu e você, juntos, para sanar essa gastrite autoimune. Então, a ideia do bigode é muito simples e não acha que eu estou sendo soberbo. Eu sei que o Brian Johnson tem um aparato gigantesco, não precisa você ficar aqui me contando tudo isso, mas a ideia do vídeo é justamente, caso o Brian Johnson fosse o meu aluno de consultoria, qual o protocolo de peptídeos que o bigode iria utilizar para sanar, para resolver toda essa confusão, essa bagunça, essa doença autoimune. E eu já te falo, com toda certeza, tá? Ele vai conseguir contornar essa doença daqui a pouco. Pode anotar isso que eu estou te falando, que isso vai acontecer. Então, sem mais enrolação, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Se você não curtir esse vídeo até o final, lá no final você retira o seu like. Esse é o combinado que o Bigode faz com vocês em todos os vídeos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar desmistificando todo esse problema em relação à doença autoimune. Muita gente ainda acha que a doença autoimune ela acontece justamente porque o seu próprio sistema imunológico ele ficou forte demais nas suas defesas e que por isso ele precisa ser suprimido, precisamos tirar as armas desse sistema imunológico e deixá-lo mais fraco. Só que não é assim que funciona. Quem tem doença autoimune, qualquer doença, o que está acontecendo com o sistema imunológico dessas pessoas é que esse sistema imunológico ele está mal calibrado, ele está mal regulado. E calma que você vai entender tudo isso de um jeito bem simples, várias analogias. Pensa que o seu sistema imunológico ele perdeu completamente a capacidade de diferenciar quem faz parte do próprio exército e quem é o exército inimigo. Ainda dentro dessa analogia de militarismo, tá, que a gente vai utilizar ao longo desse vídeo, começa a imaginar um soldado que, de repente, ele surta, ele começa a se desregular e ele esquece completamente quem é o parceiro do seu próprio pelotão e quem é o inimigo de verdade. Esse soldado, ele não tá mais fraco, você não desarmou esse soldado, ele simplesmente tá maluco e tá atirando para tudo quanto é lado. Então, ao contrário do que muita gente ainda imagina, e a gente vai resolver essa confusão, a gente não precisa tirar a arma desse soldado. O que a gente precisa é adestrá-lo, né? A gente não vai suprimir o seu sistema imunológico, beleza? Começa a entender essas analogias. Vamos calibrar, vamos regular todo esse sistema, fazer com que o seu soldado, o seu sistema imunológico, ele volte a reconhecer quem é o amigo e quem é o inimigo. Agora, partindo para uma camada um pouco mais profunda, o que de fato está acontecendo lá dentro da biologia do Brian Johnson, ou dentro de você, caso você tenha qualquer doença autoimune, tá? O mecanismo ele é o mesmo. O seu corpo, ele fabrica diversos recrutas. Sim, ainda não são soldados, são recrutas, tá? Gente nova, totalmente destreinado na sua função. A gente está falando dos linfócitos T e dos linfócitos B. B de bigode, só para você não esquecer. E todos esses recrutas, não pense você que eles já são fabricados, eles nascem sabendo identificar quem é o real inimigo. Não, isso não acontece. Os receptores dessas células, aquela parte que de fato reconhece o alvo, tudo isso é meio que montado de uma maneira aleatória. E em primeiro momento, essa aleatoriedade é top. Calma que eu já vou te explicar. É justamente essa montagem aleatória que permite que o seu corpo ele vivencie, ele reconheça um universo gigantesco de micro-organismos que ele nunca teve contato na vida. E aí você deve estar se perguntando, Breno, se esse sistema imunológico ele é montado de uma maneira aleatória, isso não pode causar algum problema? Sim, porque esse mesmo processo
inevitavelmente ele produz também algumas células que são capazes de reconhecer o seu próprio tecido. Pensa que o seu corpo está fabricando milhões de chaves. Vamos voltar para as analogias de chaves e fechaduras, beleza? Boa parte dessa fabricação de chaves vai abrir fechaduras de vírus, fechaduras de bactérias e uma porrada, um bocado dessas chaves inevitavelmente vai abrir a porta da sua própria casa. É justamente por isso que existe dentro da sua própria biologia uma espécie de filtro para justamente pegar essas possíveis chaves erradas antes que elas causem algum estrago. E esse filtro, ele acontece em dois lugares. O primeiro lugar é lá no seu timo, e o timo, para quem não sabe, é uma glândula que fica no seu peitoral, tá? Atrás desse osso aqui na frente, o externo. O timo, ele funciona como se fosse uma escola de formação lá para os seus linfócitos T. É justamente lá dentro desse timo, que está aqui dentro, que esses recrutas T, eles são treinados para justamente reconhecer o alvo certo. Já os linfócitos B, os linfócitos bigode, para você não esquecer, esses carinhas, eles são treinados lá dentro da sua medula óssea. Então é nesses dois lugares que o seu próprio corpo, ele pega cada uma dessas células, esses recrutas recém-fabricados, e ele faz uma simples pergunta para esses dois recrutas. Recruta, você atiraria naquele soldado que está vestindo a mesma farda do seu pelotão? Se a resposta for sim, esse recruta, ele tinha que ser eliminado, ele tinha que ser desligado exatamente nesse momento, antes que ele saia para o combate. Calma que você já vai entender. Só que nem sempre isso acontece. Esse filtro, ele não tem um funcionamento perfeito, ele nunca vai ter. Sempre vai escapar alguma célula autorreativa, inclusive em qualquer pessoa, em pessoas saudáveis. Isso pode acontecer meio que da noite pro dia. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você que está me assistindo agora. E é justamente por isso que existe uma segunda camada de proteção dentro da sua própria biologia. Sim, o seu corpo é uma máquina perfeita. Porque o seu corpo, ele não vai depender lá daquele filtro que eu acabei de falar, que tem um mecanismo falho, né? Então ele vai apostar justamente nessa segunda camada. E são justamente as células T reguladoras, as TREGs, que eu já falei sobre ela em algum outro vídeo aqui no canal. Pensa nessas células T reguladoras, as TREGs, como se fosse um fiscal de toda a sua defesa. São elas que ficam ali de vigia o tempo todo. A função delas é basicamente frear toda e qualquer célula que por algum motivo escapou lá desses dois filtros, beleza? E essas células, caso elas escapem, elas vão tentar se ativar lá naquele modo errado, naquele modo que dispara fogo amigo. Então as células T reguladoras, elas ficam ali para frear esse possível erro biológico. E aqui tem um detalhe genial. Para uma dessas células de fato se ativar, para ela começar a sair disparando fogo amigo nos seus próprios tecidos, que é exatamente o que acontece em toda e qualquer doença autoimune, ela não pode agir por conta própria. Não, ela precisa receber dois códigos. O primeiro código é o código de reconhecimento. Grava essas palavras, tranquilo? É uma mensagem bem simples, que vai chegar para a célula e vai falar, ok, identifiquei o alvo. Só que esse código sozinho, obviamente, ele não basta. E por isso que a gente tem o segundo código. A sua célula, ela precisa receber esse segundo código, que é o código de perigo. Esse segundo código é o seu próprio corpo confirmando se de fato existe um motivo real para começar um ataque, para começar uma possível cicatrização, começa a conectar. Então, esse sinal de perigo, ele aparece quando existe algum tecido que realmente está machucado, que está infectado. Fragmento de alguma célula quebrada também faz parte desse código. Qualquer molécula inflamatória sendo solta dentro do seu ambiente interno, então você já está conectando que o porquê acontece doenças autoimunes. Então, é isso que manda um sinal para o seu sistema imunológico. E o seu sistema imunológico, ele recebe esse recado como se fosse uma mensagem bem simples. Tranquilo. Aqui realmente está acontecendo perigo, aqui está pegando fogo. Então esses, de fato, são os nossos inimigos. Vamos chamar todos os soldados, todos os recrutas, e a gente vai começar o ataque nesse exato momento. Agora, juntando esses dois códigos, se a sua célula tem apenas o código de reconhecimento, sem esse segundo sinal, que é o sinal de perigo, que eu acabei de explicar, me acompanhe, o que costuma acontecer é justamente o contrário do ataque. O seu corpo, ele praticamente engaveta todas aquelas células antes de utilizá-las. E tudo isso vira uma espécie de tolerância. É tipo um policial que reconhece um suspeito na rua, ele identifica o suspeito, pô, aquele cara ali tá esquisito. Só que esse policial, ele só vai agir de verdade, ele só vai tirar a arma ali do coldre se realmente tiver acontecendo algum crime. Se não existe nenhum crime, esse soldado, esse policial, ele não vai sacar a arma, entende? E aí eu te pergunto, esse segundo código, o código de perigo, de onde ele costuma vir? Da onde surge esse código de perigo? Adivinha? Sim, tudo isso vem do seu ambiente interno inflamado. Vem da nossa primeira falha biológica que eu falo em todos os vídeos. Inflamação sistêmica crônica. Todo aquele incêndio interno que acontece sem que você perceba. E é essa inflamação que fica apertando esse botão, punhetando esse botão, como a gente está falando aqui de analogia de exército, a gente falava isso lá no quartel. Então, a inflamação crônica
é o carinha que fica apertando o botão de perigo. E é justamente por isso que a inflamação crônica ela vai ser a peça central de toda essa história, de todo esse combate em relação à doença autoimune, tá? Não se perca, me acompanhe, a gente já vai chegar no protocolo. Então agora vamos juntar todas essas peças para que você comece a entender, porque é justamente nesse momento que a doença autoimune ela realmente começa a acontecer, ela dispara. Não é por um simples motivo, ok? É uma combinação de diversos fatores que acontecem, que disparam a doença autoimune. A primeira peça de todo esse cenário autoimune é a sua genética. Sim, tem gente que já nasce, vamos dizer assim, com a arma carregada, calma que você já vai entender. E não é que essa pessoa, ela tá fadada ao fracasso, ela tá condenada à doença, mas é que aquele filtro lá no timo e também na medula óssea tá meio que descalibrado, tá um pouco frouxo, então todo esse afrouxamento acaba deixando escapar vários daqueles recrutas lá naquele modo autorreativo. Ou então, o fiscal dessas pessoas, geneticamente afetadas, sim, as nossas células tags, que eu já te falei sobre elas, todas essas células, elas estão trabalhando em um modo de economia de bateria. Só que a genética por si só não dispara a doença, não puxa o gatilho, ela simplesmente deixa essa arma carregada, engatilhada, pronta para atirar. Entende a analogia que eu falei agora há pouco? E aí que entra a nossa segunda peça, o gatilho, que é o que dispara a doença autoimune. E aqui entra um dos mecanismos mais filhas de toda essa história em relação à doença autoimune. Vamos chamar tudo isso de mimetismo molecular. Calma que o Bigode ele já vai te explicar. Imagine que você pega uma inflamação, uma infecção, um vírus, uma bactéria, o seu sistema imunológico, ele faz o trabalho dele bonitinho, ele identifica que é um invasor, ele recebe aquele código de perigo, porque sim, tem uma infecção, né, ou algo do tipo acontecendo de verdade, e aí o que ele faz? Ele parte para o combate. Até aqui tá tudo rolando de uma maneira top, tudo do jeito que deveria acontecer. O problema é quando esse invasor, por puro azar, ele meio que veste uma farda parecida com a farda do seu próprio tecido, do seu próprio batalhão. E aí o que acontece? Estoura uma bomba, o seu exército, que foi treinado para aniquilar qualquer invasor, vírus, bactéria, infecção, qualquer coisa, ele não consegue mais distinguir quem é o inimigo, quem é o amigo. Daí ele olha para o seu próprio tecido, pode ser a sua tireoide, pode ser o seu intestino, e ele enxerga todos esses tecidos com a mesma farda lá do inimigo e continua disparando tiro nesse tecido, atacando ele de maneira brutal, full time. Só que agora, todo esse fogo amigo, ele não pode mais ser calado, porque foi você que virou o seu próprio alvo. Então, soma tudo isso, reconhecimento, mais perigo, os dois em cima da sua própria biologia, é exatamente a receita que a gente acabou de descrever para disparar todas aquelas células autorreativas, aqueles recrutas surtados que acabaram escapando lá no momento da sua fabricação. E aí você está se perguntando, beleza, Breno, entendi, mas em algum momento essa infecção ela tende a passar. Então, por que de fato essa doença ela continua? E essa é a parte mais cruel. Quando o seu tecido ele começa a ser atacado, ele começa a ser destruído, ele mesmo começa a liberar mais sinal de perigo e ele começa a meio que deixar expostos pedaços internos que normalmente ficavam escondidos, guardados. Todos esses pedaços, todos esses detritos, eles nunca tinham sido vistos pelo seu sistema imunológico, nunca. Vamos chamar esses pedaços mal escondidos de antígenos ocultos. Esse é o termo técnico, tranquilo? E aí o ataque, ele não continua só naquele tecido, ele começa a se espalhar no seu corpo inteiro. Então você tem o seu próprio sistema imunológico que deixa de mirar em apenas um alvo e ele passa a atirar para tudo quanto é lado, tipo o Rambo. E todo esse mecanismo, ele tem um nome técnico que a gente chama de expansão de epítopos. Na prática, o que você tem? Uma bola de neve rolando morro abaixo que você não vai conseguir frear caso você não tenha as ferramentas necessárias. E adivinha, novamente, qual que é o combustível que mantém essa bola de neve rolando ladeira abaixo? Exatamente a nossa primeira falha biológica, a inflamação crônica. Enquanto esse incêndio ele estiver aceso, enquanto você estiver vivendo inflamação crônica dentro da sua biologia, enquanto o seu PCR e todos aqueles marcadores inflamatórios que eu já cansei de explicar aqui no canal, enquanto tudo isso estiver alterado lá nos valores de referência, lá nos seus exames, caso você faça exame, vai fazer os seus exames para saber como você está, esse código de perigo ele não vai ser desligado e o ataque autoimune ele não vai ser cessado, ele não vai parar, vai continuar acontecendo e você vai viver essa doença maldita pro resto da sua vida. É por isso que toda e qualquer doença autoimune não é um evento isolado. Não vai acontecer da noite para o dia. É um ciclo que se retroalimenta e é exatamente dentro desse ciclo, ponto por ponto, e em algum ponto dele que a gente vai fazer uma intervenção cirúrgica com o bisturi. Como assim, Breno? Começa a pensar em como boa parte da abordagem clássica da medicina convencional, da medicina moderna, trata a doença autoimune. Se você tem, você tá sabendo do que o Bigode está falando. Muitas vezes a estratégia é simplesmente jogar um imunossupressor, jogar um corticoide e faz o quê? Abaixa o seu sistema imunológico como um todo. Em muitos casos, isso talvez,
ênfase no talvez isso seja necessário, porque você está segurando essa pessoa que está sofrendo com esse surto, possivelmente agudo, e aí sim você tem um corticoide que entra e ele apaga aquele incêndio que já está acontecendo meio que fora de controle. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, você já entende que o problema, ele não se resolve com apenas isso. Desligar todo o seu sistema imunológico não sana o problema lá na raiz. A inflamação crônica, ela continua sustentando todo esse ciclo autodestrutivo. É por isso que nem sempre um corticoide sozinho é o melhor caminho para combater a doença autoimune. Então a intervenção cirúrgica que eu te falei lá no início é o oposto de tudo isso. Ao invés da gente suprimir, de desligar o seu sistema imunológico, de retirar todas as armas dele, a gente vai justamente atrás de pontos específicos dentro dessa bola de neve, lembra da bola de neve? Para a gente começar a recalibrar, para a gente começar a regular, e a gente não vai suprimir o seu sistema imunológico, a gente não vai retirar as armas dele, porque você precisa dele. Todo esse ciclo, ele tem basicamente 3 pontos, tá? Começa a prestar atenção. E a gente vai iniciar o combate exatamente nesses 3 pontos. O primeiro ponto é justamente apagar a inflamação crônica. Desligar aquele código de perigo que está acontecendo e também aquele segundo código, lembra da nossa célula autorreativa, para ela não disparar? Você está praticamente tirando a munição lá daquela arma, tirando a força dessa bola de neve que está rolando, que está destruindo todo o seu corpo internamente. O segundo ponto é justamente aquele nosso fiscal, lembra das nossas células T reguladoras, as TREGs? Em quem tem doença autoimune, essas células elas começam a trabalhar naquele modo de economia de bateria que eu já te falei. Então, nesse exato momento, o que a gente vai fazer é impulsionar essas células para elas voltarem a trabalhar, para elas fazerem exatamente aquilo que elas foram feitas para fazer. E o que as células TREG, né, as células T reguladoras controlam? Elas freiam todas aquelas células autorreativas que por algum motivo elas escaparam lá daqueles nossos 2 filtros. Então quando a gente desativa esse modo de economia de bateria e as células T reguladoras elas voltam a trabalhar, a gente está simplesmente mandando o exército parar de atirar depois que essa ameaça real ela já foi embora. Ou seja, você não precisa de um sistema imunológico mais fraco, entende? É justamente isso que eu quero deixar bem claro na sua mente. O seu sistema imunológico mais fraco, ele é uma ameaça para você mesmo. O que você precisa é que esse fiscal, né, e todo esse funcionamento, ele comece a rodar, ele comece a funcionar bonitinho, tudo redondinho. E agora partindo para o terceiro ponto, né, o último ponto que a gente precisa de fato, cicatrizar o tecido que está lenhado, tomando porrada, né, levando aquele chumbo amigo. Enquanto esse tecido ele estiver machucado, ele estiver danificado, ele fica vazando na sua corrente sanguínea uma porrada de citocinas inflamatórias, IL-6, TNF-alfa, que tudo isso dispara de novo aquele sinal de perigo e expõe todo aquele antígeno oculto que eu falei lá em cima, que alimenta todo esse ciclo interno. Agora, se você age no sentido do reparo, se você cicatriza esse tecido, você está basicamente fechando a torneira que mantém todo esse incêndio interno ativo. E é exatamente aqui que entra quem? Sim, a minha consultoria online. Porque para você fazer toda essa intervenção cirúrgica, a primeira coisa que você precisa saber é justamente em qual fase desse ciclo que eu acabei de descrever detalhadamente você se encontra. Você que tem algum tipo de doença autoimune, isso não dá pra gente cavar na base do chute. Não! A gente precisa dosar o seu PCR, todos aqueles marcadores inflamatórios, tudo aquilo que eu falo em todos os vídeos aqui no canal, para justamente saber em qual ponto, em qual grau está acontecendo todo esse incêndio interno. A partir disso, a gente vai desenhar um protocolo individualizado, pautado exatamente na sua realidade, para atacar ponto a ponto que eu acabei de falar, regular o seu sistema imunológico, regular a sua própria biologia, e é em cima disso tudo que a gente vai te entregar um protocolo de dieta, um protocolo de treino individualizado dentro de um aplicativo exclusivo e, obviamente, o seu protocolo com todas as ferramentas, com todos os peptídeos necessários, mais os cofatores, os suplementos. No plano de 12 semanas e no plano de 24 semanas, o médico da equipe vai te enviar o pedido no seu nome, você vai no laboratório, colhe seu sangue, traz esses marcadores pra gente, eu analiso e a gente monta o protocolo devido pro seu objetivo, qualquer que seja, tranquilo? O link tá no primeiro comentário fixado, tá na bio do canal, brenoazevedo.com.br, acessa o site, adquira o plano e bora continuar o vídeo. Agora que você já entendeu onde acontece de fato toda essa intervenção, eu vou te mostrar como operar com vários bisturis, com várias ferramentas, justamente em cada um daqueles 3 pontos que eu acabei de explicar para você sanar esse problema. Quais 3 pontos, Breno? Se você tá perdido, volta o vídeo que eu acabei de falar tudo isso. Então, vou te entregar toda a parte de mecanismo, tá? O passo a passo certinho para você utilizar, quais são os peptídeos necessários para combater a autoimune, qualquer doença autoimune. Mas, em relação à dose, caso você tenha uma tartaruga em casa, ou um morcego, também serve para morcego, vai ficar lá na Elite Metabólica, membros do canal. Seja membro do canal, é baratinho, R$10, sei lá quanto que custa aquilo, e você vai ter acesso a todo esse protocolo bonitinho, tranquilo? Pra gente começar a apagar o incêndio, óbvio, KPV é um peptídeo, tá? Um pedacinho do hormônio que o seu próprio corpo já produz, o hormônio alfa-MSH, eu já falei sobre esse peptídeo aqui no canal, tem vídeo inteiro sobre ele. Então é um peptídeo pra gente desligar a inflamação crônica. Ele age direto nesse ambiente inflamado, principalmente no intestino, tranquilo? Ele manda um recado lá pro seu sistema imunológico que não existe um perigo real acontecendo ali dentro. Ou seja, o KPV, ele desliga aquele segundo código que eu falei o vídeo inteiro, aquele código de perigo. Então é uma das ferramentas mais cirúrgicas, tá? É um bisturi na mão do neurocirurgião que existe para a gente apagar um incêndio que está acontecendo em toda e qualquer doença autoimune, beleza?
O segundo peptídeo, a segunda ferramenta, também cirúrgica para a gente reforçar, vai funcionar como se fosse um cafezinho expresso lá naquele nosso fiscal que estava dormindo, lembra das nossas células T reguladoras, das células TREG? Timosina alfa-1. A gente está falando de um peptídeo que basicamente recalibra, né? Ele regula o seu sistema imunológico, ele reeduca o seu sistema, todas as suas células de defesa, né? Ele vai dar um empurrãozinho lá naquele nosso fiscal que estava trabalhando naquele modo economia de bateria, tá? Isso não é achismo do bigode, tranquilo? Existem vários estudos relacionados à timosina alfa-1, tem alunos que utilizam e a gente colhe, galera, pessoas reais, tendo resultados reais. A gente colhe os exames e eu tenho visto isso acontecer principalmente em síndrome de Hashimoto, tranquilo? Quem é meu aluno e está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo. Terceira ferramenta, o terceiro peptídeo, para justamente cicatrizar, para a gente reparar esse campo de batalha, BPC-57, tá? Você já conhece de cor o mecanismo, tá? É o peptídeo rei de todo reparo, de toda costura em qualquer tecido. É um peptídeo que melhora a sua circulação justamente no tecido que está machucado, danificado, e ele tem um efeito sistêmico, mas também ele age localmente em um ponto específico. Na prática, a gente tem um BPC-57 que aumenta o fluxo de sangue automaticamente, está chegando mais oxigênio, mais nutrientes, para justamente reparar aquele local que precisa se regenerar, que precisa se recuperar. Então, cicatrização potencializada, principalmente lá na parede do seu intestino, tá? Não é à toa que eu estou entrando com BPC-57 aqui. A maioria dos estudos, a esmagadora maioria dos estudos com BPC-57 está justamente ligado a problema gastrointestinal. É exatamente por isso que eu te falei lá no começo do vídeo, caso o Brian Johnson ele fosse esperto, ele conhecesse o canal do Bigode, se ele fosse meu aluno, a gente iria utilizar todas essas ferramentas. E fechando esse ponto, ainda tem outro peptídeo, timosina beta-4, que entra justamente reconstruindo o tecido que está machucado, o tecido que está lesionado. Galera, é isso. Esse vídeo está sendo gravado no domingo, hoje, tá? Não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas no domingo, final de Copa do Mundo. Não sei se eu vou postar hoje, não sei se eu vou postar na segunda-feira, mas o protocolo completo vai estar lá dentro da Elite Metabólica. E é isso, se você ainda não curtiu esse vídeo, já cai no chão, paga 10 flexões porque você tá errado, falei para curtir o vídeo lá no início, e aí se você não tivesse curtido, agora no final você retirar o seu like. Eu sou Breno Azevedo e fui.